Olá, galerinha do nono ano A e galerinha do nono ano B. Aqui é a professora Nancy, de língua portuguesa. Eu espero que todos estejam bem. Eu estou com saudade de cada rosto, de cada um de vocês. Então, neste momento, eu peço que vocês continuem se cuidando, façam uso do álcool em gel, lavem as mãos sempre que possível, utilizem máscaras e evitem aglomerações, ok? Em breve, nós estaremos todos juntos, conversando sobre livros, dando gargalhadas, aprendendo e ensinando um com o outro. Enquanto isso, vamos ficar em nossas casas e com pensamentos positivos. Em breve, nós estaremos todos juntos. Qual é o meu objetivo? Por que eu tô aqui hoje? Primeiro, para falar diretamente com cada um de vocês e para que nós possamos relembrar um assunto que já foi discutido pelo Centro de Mídias, e eu fiquei de fazer uma aula complementar no PowerPoint com Google Forms para que vocês possam fixar, memorizar o conteúdo proposto. Então, nós vamos falar sobre o período composto por coordenação e com foco nas orações coordenadas, ok? Então, eu peço que vocês façam as anotações em seus cadernos pessoais de língua portuguesa, de maneira bem caprichada, colorido, tá? Façam setas, façam anotações da melhor maneira que vocês conseguirem. O período de realização dessa atividade é de 10 a 17 de agosto, então se organizem, não deixem acumular matéria, tá? Façam assim com calma, com dedicação, realizem pesquisas complementares, ok? Qual é a habilidade que vai ser explorada nessa atividade? Nós vamos falar sobre fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto e a situação de produção. Objetivos: conhecer as orações coordenadas assindéticas e sindéticas e analisar períodos dentro de um texto, ok? Então, como que funciona isso? Nós não vamos analisar orações sozinhas, isoladas. Para que a gente faça esse estudo, a gente vai analisar fragmentos de notícias, charge, cartoon, relatos de experiências vividas, reportagens. Então, sempre a frase ela vai ter um contexto, e esse contexto é importante, porque nós vamos ver que uma conjunção ela pode ter mais de uma classificação. Então, nós temos que entender bem claramente o contexto de produção, nós temos que entender claramente o sentido, tá bom? E observação. Em um novo momento, nós iremos nos dedicar ao estudo das orações subordinadas, tá? Porque as orações elas são divididas em coordenadas e subordinadas. Nós vamos iniciar nosso estudo com as coordenadas e em um outro momento nós vamos conversar sobre as subordinadas, beleza? Então, vamos aqui para este próximo slide e número 1, preste atenção. A oração coordenada assindética é aquela que não é introduzida por conjunção. Lembra que nós conversamos sobre conjunção, que é aquela palavra que vai ligar as frases, a oração, o período para formar o texto, e ela precisa ser bem utilizada, esta conjunção, para que o sentido fique claro, para que o texto fique coeso, para evitar algumas repetições ou uma compreensão inadequada do texto. Então, conhecê-las, estudá-las e conseguir fazer uso dessas conjunções da melhor maneira possível deixa o seu texto, a sua fala, a sua situação de comunicação mais adequada, passando credibilidade na sua ideia desenvolvida, ok? Então, vamos lá. 1. A oração coordenada sindética é aquela que não é introduzida por conjunção. Exemplo. Então, observe com atenção um exemplo. Sapato bico fino é o terror das baratas. Elas não sobrevivem. Então, observe que eu fiz colorido. Então, na primeira oração,
Sapato bico fino é o terror das baratas, tá? Ela está em amarelo. E a segunda parte, elas não sobrevivem, tá? Então, cada oração tem um verbo. Na primeira oração em amarelo, o verbo é, e na segunda é sobrevivem. No caso, não sobrevivem, né? O sentido é negativo, mas o verbo é sobrevivem. E o que separa uma oração da outra? A parte amarela da parte cor-de-rosa? É a vírgula. Então, o que a gente percebe? Que a oração coordenada sindética, neste caso, não vem introduzida por uma conjunção. Nós temos o quê? Um sinal de pontuação, que poderia ser ponto e vírgula, poderia ser 2 pontos, poderia ser um travessão, tudo bem? Bem explicadinho? Então, vamos lá continuar a nossa análise. As duas orações são coordenadas sindéticas, pois não se ligam por uma conjunção. Tudo bem, galerinha? Bem explicadinho? Seguindo. 2. Oração coordenada sindética é aquela que é introduzida por conjunção. E nós vamos relembrar agora quais são as conjunções, tá? Quais são as conjunções mais utilizadas, ok? Então, vamos seguir. Faça um treino, anote no seu caderno, repita essas palavras, crie novos exemplos. Pegue um pedacinho do seu livro didático, leia um parágrafo, circule, tá? Quais são as conjunções para que você possa ir além e treinar essas conjunções. Tudo bem, galerinha? Então tá ótimo. Vamos lá? Quadro com as principais conjunções coordenativas. Lembre-se sempre de analisar o contexto. Por quê? Porque o contexto pode trocar, pode mudar o sentido da conjunção utilizada. Em outras palavras, uma conjunção ela pode ter mais de uma classificação, ok? Então, contexto, situação de produção da comunicação é muito importante, ok? Vamos relembrar então. Vocês já tiveram essa aula comigo presencialmente. Se você voltar lá nas suas anotações do caderno, você vai ver que nós fizemos um quadro muito semelhante. E se você voltar nas suas anotações, esta aula também, tá? Está no seu caderno, porque ela foi vista no centro de mídias, ok? Nas conjunções coordenativas, nós temos, eu vou aumentar para que vocês possam acompanhar, as conjunções conclusivas, que são logo, portanto, pois depois do verbo, por conseguinte, que vão trazer para nós ideia de conclusão, de consequência na oração, ok? Temos também as conjunções coordenativas explicativas. Preste atenção nas principais. Porque, já que, pois, antes do verbo, porquanto, ok? Que nos traz ideia do quê? De justificativa, de explicação. Lembre-se da pergunta da prova. Eu coloquei uma cartilha, um pedaço da cartilha da turma da Mônica, e tinha uma pergunta lá nessa cartilha. Por que devemos usar máscaras? E eu pedia que você respondesse a esta pergunta fazendo uso de uma conjunção coordenativa explicativa. Então, você deveria colocar algo neste sentido. Devemos usar máscaras, pois... Ou devemos usar máscaras porque nos protege contra o vírus do coronavírus. Devemos usar máscaras, pois é uma forma extra de proteção, ok? Mas o que eu queria? Que você fizesse uso da conjunção pois ou porque, ok? Para explicar a sua resposta, o seu ponto de vista. Seguindo, nós temos o quê? As conjunções coordenativas aditivas. E, nem, não só, mas, tampouco, não apenas, que vai trazer para nós o quê? A ideia de soma, de adição, ok? Vamos seguir. Nós temos aqui as conjunções coordenativas adversativas. E,
mas, contudo, não obstante, entretanto, só que, ainda assim, que traz para nós a ideia de oposição, de ressalva, ok? De ideia contrária. Observe, aqui, lembra que eu falei anteriormente para vocês da importância da análise do contexto? Observe que neste quadro a aditiva, né, começa com a conjunção e a adversativa também começa com a conjunção e. O que vai diferenciar para nós? Quando é que nós vamos saber se o e é aditivo ou se o e é adversativo? Nós vamos perceber isso pelo contexto. Se nos trouxer uma ideia de soma, de adição de algo, vai ser aditiva. Já se nos trouxer o quê? Uma ideia de oposição, uma ideia de ressalva, de ideia contrária, nós vamos ter uma adversativa, ok? Seguindo, temos também as conjunções coordenativas alternativas. Por exemplo, ou, seja, que vai trazer para nós a ideia de escolha, de exclusão, tudo bem? Seguindo, eu queria que vocês continuassem prestando atenção e olha que informação importante. As orações coordenadas sindéticas, nós temos o quê? As conjunções coordenativas, que ligam orações sintaticamente independentes, não depende uma da outra para que a gente possa entender a ideia que está sendo transmitida. E nós temos as conjunções subordinativas, que fazem o quê? Elas ligam as orações sintaticamente dependentes, que depende uma da outra para que a gente possa ter o sentido completo, ok? Seguindo, nós vamos ver agora um exemplo prático do uso dessas conjunções, como é que elas aparecem nas frases, para que a gente possa entender um pouco melhor, tudo bem? Então, nós vamos começar pela oração coordenada sindética aditiva, tá? Nas aditivas, elas estabelecem em relação à anterior uma ideia de acréscimo. Então, olha o exemplo. Adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. Então, olha a ideia de soma aí presente. Primeira coisa, adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. Então, nós temos soma, acréscimo de duas ações. Adorar cinema e sempre ver filmes de arte, ok? Ficou claro? Tudo bem, vamos seguir. Agora nós temos um exemplo de oração coordenada sindética adversativa. As adversativas estabelecem em relação à oração anterior uma ideia de oposição, contraste, compensação, ressalva. Exemplo: gostaria de viajar este ano, mas não tenho dinheiro. Então a pessoa tinha planos, gostaria de ter um ano diferente com uma viagem, mas não ter dinheiro é o quê? É uma oposição, é uma ideia contrária ao plano dela de viajar, tudo bem? Então eu tô repetindo com bastante ênfase a conjunção para você prestar atenção no sentido que esta conjunção transmite, tudo bem? Façam, tá? O treino no caderno de vocês, peguem lá no livro didático frases, como eu já disse, e circulem, e copiem, e grifem quais são as conjunções para ver se vocês as reconhecem, ok? Mas para isso você precisa conhecer, voltar na tabela, fazer pesquisas e as conjunções devem estar aqui, ó. Porque aí você olha na frase e isso facilita a identificação, o reconhecimento do sentido, ok? Claro? Compreenderam? Então tá bom, galerinha, vamos seguir? Oração coordenada sindética alternativa. Nas alternativas expressam fatos ou conceitos que se excluem ou se alteram. Exemplo: vou ao cinema ou vou dormir mais cedo. Então, nós temos duas ações aí. Sabe que essas ações, elas não se completam, elas se excluem.
Ou eu vou ao cinema, vou lá, vou curtir, vou assistir ao filme, ou eu vou dormir mais cedo. As duas ações juntas, né? Elas são impossíveis, ok? Beleza? Bem explicadinho? Então vamos lá, galerinha. E a oração coordenada sindética conclusiva, professora? Na conclusiva, elas exprimem uma ideia de conclusão lógica em relação a um fato expresso na oração anterior. Essas conjunções, elas são ótimas para você finalizar o seu texto, o seu artigo de opinião, por exemplo, o seu texto dissertativo argumentativo. Olha aí a redação que nós estamos fazendo para o Hospital do Câncer de Barretos, hein? Então, procura usar na sua conclusão o quê? Uma conjunção conclusiva, ok? Beleza? Belezinha? Então, elas exprimem, como eu disse, uma ideia de conclusão em relação a um fato expresso na oração anterior. Vamos lá para o exemplo. Estou com febre, por isso não vou ao clube hoje. Então, eu estou doente. Se eu estou doente, né, eu devo descansar. Então, por isso, por este motivo, não vou ao clube hoje, ok? Cabe um portanto, por exemplo, na sua redação, hein? Fica a dica. Seguindo, nós temos o quê? A última, tá? A última conjunção do nosso estudo de hoje, ok? E eu quero, por favor, que vocês continuem prestando atenção. Na oração coordenada sindética explicativa, nós devemos explicar o motivo da declaração feita na oração anterior. Lembra que eu dei o exemplo lá que caiu na prova? Por que devemos usar máscaras? Devemos usar máscaras, pois ou porque nos protege contra o coronavírus. Então, eu expliquei nesta minha frase o quê? O motivo, a importância do uso de máscara, que poderia ser uma outra pergunta que eu estou relembrando da prova. E o que eu queria? Que na sua resposta, a oração coordenada sindética explicativa, você poderia não lembrar todo esse nome, mas você tinha que introduzir a sua explicação com porquê ou pois, tudo bem? Mas vamos lá para o exemplo, para a gente finalizar. Olha o exemplo que eu anotei. Não demore, porque sua mãe fica preocupada. Então, é um motivo pelo qual você não deve demorar. Aliás, esse recado é importante. Se saiu e teve um combinado com os seus responsáveis, vou sair e vou voltar tal hora. Cumpra o combinado, por quê? Porque os seus responsáveis ficam realmente preocupados, tudo bem? E para finalizarmos essa nossa aula, este nosso bate-papo, tá? De revisão e fixação de conceitos, eu quero que vocês realizem com muita atenção os exercícios que eu preparei com bastante carinho, com bastante dedicação, pensando em cada um de vocês, preparando vocês para prestarem os vestibulinhos que vocês tanto querem. Com certeza esse item, tá? Esse ponto gramatical, essa análise da língua será cobrado no seu vestibulinho, então se dedica, tá? E nas redações também que vocês farão, não só no ensino fundamental, mas no ensino médio, no curso técnico, nos textos dissertativos, usá-las, né? Usar essas conjunções, elas mostram que você tem um domínio da língua, que você é um bom estudante, que você escreve com clareza e propriedade. Então, é interessante fazer uso do que nós aprendemos hoje, colocar em prática na nossa escrita e na nossa linguagem, na nossa conversa, ok? Então, você vai apresentar uma ideia do Grêmio Estudantil, vai apresentar uma palestra, mostre que você é um bom estudante, que você se dedica e faça uso dessas palavrinhas, né, mágicas que nós aprendemos hoje, ok? Então, realizem o que eu vou propor para vocês no Google Forms, consulte suas anotações pessoais, bons estudos, um abraço virtual, continuem estudando e em breve nós estaremos juntos. Até mais!